Você já parou para pensar no que acontece quando uma empresa fica indispensável demais? Quando um fornecedor vira o coração do seu negócio, quando você não consegue respirar sem ele, e em algum momento essa dependência deixa de ser aí conforto e vira risco. Risco estratégico, risco financeiro, risco de sobrevivência. E líderes que enxergam isso cedo mudam de posição antes de todo mundo. Galera, eu sou Adriano, bem-vindos aqui ao Bytes do Dia, seu canal aqui de tecnologia. E é um canal, use como uma ferramenta de decisão, estratégia, onde eu sempre estou trazendo aí os bastidores, novas tecnologias aqui para você. Bom, e já se inscreve aqui, claro, no canal para você não perder nenhum ponto aqui, nenhuma novidade que está rolando aí na tecnologia. Aqui a gente não fala só tech por curiosidade, a gente fala de tech porque o mercado muda, o poder muda e quem entende isso antes dos outros tem vantagens. Beleza? Conto com vocês. Bom, o episódio de hoje é um dos melhores exemplos que eu vi nos últimos anos disso acontecendo em tempo real. A gente está vivendo a história. A OpenAI, a empresa mais dependente da Nvidia do planeta, a empresa que literalmente não existiria sem os chips da Nvidia, acabou de anunciar que vai fazer seu próprio chip. Isso não é notícia tech, é uma declaração estratégica. Vamos entender um pouco melhor isso porque é importante. É uma das maiores empresas do mundo dizendo: obrigado, mas a partir de agora a gente se vira sozinho. E quando você entende por que isso está acontecendo agora, você começa a ver um padrão que se repete em tech, em indústria, em qualquer mercado. Um padrão que provavelmente está afetando sua empresa também. Para entender o que está acontecendo agora, você precisa entender como chegamos até aqui. A Nvidia é uma companhia que vende os chips, especificamente GPUs, que rodam aí inteligência artificial. Não é uma metáfora. Praticamente toda IA que você usa rodando no planeta usa a tecnologia Nvidia hoje. Hoje, 26 de 6 de 2026. Então, qual que é o negócio de uma empresa que vende chips? Simples. Nvidia vende para OpenAI, Google, Meta, Microsoft, Amazon. Basicamente, todo mundo quer rodar AI. E como esses clientes ficaram maiores e mais poderosos, a Nvidia ficou maior e mais poderosa junto. É simples, é orgânico. A Nvidia virou uma das empresas mais valiosas do mundo. Seu CEO é praticamente uma celebridade. Quando ele fala, o mercado se move. Mas aqui está o detalhe que ninguém estava prestando atenção. Quando a Nvidia fica cada vez mais poderosa, seus clientes ficavam cada vez mais irritados. Deixa eu te explicar, é uma analogia que vai te assombrar. Imagina que você tem um negócio super bem sucedido, um e-commerce que cresceu muito. Você precisa de um fornecedor de logística, mas tem só um fornecedor que consegue lidar com todo o seu volume. Então você fica dependente dele. Ele cobra o que quer. Se ele aumentar o preço em 50%, você paga ou fecha as portas, porque é só ele que te atende no volume que você precisa. Pior ainda, se ele decide priorizar outro cliente, você fica para trás. Seu negócio inteiro depende de uma empresa que não é você. Ele está dando preferência para um outro cliente. Agora, multiplica isso por bilhões de dólares. Esse era o problema da OpenAI, Google, Apple e Meta. E, claro, as grandes Big Techs. Todos eles dependiam da Nvidia para rodar os seus negócios de AI. E numa empresa, quando você depende muito de um fornecedor, aquilo vira um risco estratégico, um risco que mantém aí o CEO acordado a noite inteira praticamente. Nvidia não era um fornecedor, era um gargalo. Quanto mais valioso a Nvidia ficava, mais frágil ficava quem dependia da Nvidia. E aí a gente está falando das Big Tech. E aí vem a rebelião silenciosa. Agora vem uma parte interessante. No início de 2026, algo começou a mudar.
empresas começaram a falar em voz baixa sobre algo de custom chip, chips próprios, chips que não vêm da Nvidia. E aí, a OpenAI vem e anuncia o Halapen, um chip próprio, feito com Broadcom, com Google. Já tinha aí, como o Google já tinha o TPU, a Apple já tinha o seu próprio chip, a Meta estava fazendo aí a mesma coisa, a Amazon também. E sabe qual é a coisa mais louca? Ninguém fraseou assim: a gente está rejeitando a Nvidia porque a Nvidia é ruim. Não. Todos foram muito educados com a Nvidia, não é louco, né? Ninguém é maluco, mas a realidade é essa. A empresa mais dependente da Nvidia do planeta inteiro, a OpenAI, que literalmente não existiria sem as GPUs da Nvidia, decide fazer seu próprio chip. Você consegue imaginar aí uma comunicação mais clara de obrigado Nvidia, mas a gente já se vira sozinho? É como se você fosse trabalhar para um mega fornecedor de alguma coisa e de repente seus maiores clientes dissessem: valeu, mas a partir de agora a gente produz aqui em casa. Isso não é bom para a Nvidia, mas porque isso está acontecendo agora e o que mudou? Simples, escala. Quando você roda AI pequena, escala. Quando você roda AI em pequena escala, você compra chips prontos da Nvidia. É mais barato, é mais rápido, não precisa de engenharia pesada. Mas quando você roda AI em escala global, bilhões de usuários, trilhões de computações, fazer o seu próprio chip fica mais barato do que comprar da Nvidia, muito mais barato. É economia de escala. A Apple não faz seus próprios chips porque ela gosta de chips, porque quando você vende 100 milhões de iPhones por ano, ficar dependente aí de outro fornecedor vira um risco e um custo que não compensa. Chips próprios não é luxo, é estratégia. Quando você está grande demais e complexo demais, depender de um fornecedor vira mais caro do que fazer sozinho. E aí vem o custo escondido da dependência. Vamos falar de dinheiro, porque é nisso que você consegue enxergar a urgência da coisa. A Nvidia cobra premium por seus chips porque não tem concorrência real. Um chip de AI de ponta pode custar dezenas de milhares de dólares. Uma empresa rodando bilhões de requisições de AI por dia precisa aí de milhares desses chips. Multiplica. Estamos falando aí de bilhões de dólares por ano. Agora, quando você faz seu próprio chip, você consegue otimizá-lo para o seu caso específico, para a sua realidade. A OpenAI não precisa de um chip que roda bem em tudo, precisa de um chip que roda extraordinariamente bem especificamente em inferência de AI. No que a OpenAI faz, é isso. Resultado, seu chip próprio é mais eficiente, mais rápido e muito mais barato do que comprar da Nvidia. Simples assim. E deixa eu te dar aqui números para ficar real essa conversa. Diferença pode ser de aí de 50 a 70% de economia operacional em bilhões de dólares para a OpenAI. E um outro detalhe que não é muito falado o suficiente. Quando você depende da Nvidia, você também depende de roadmap da Nvidia. Se a Nvidia tem recursos para features que você precisa, você espera. Se a Nvidia decide que seu marketing não é prioridade, você fica para trás. Você não está no roadmap da Nvidia. Quando você faz seu próprio chip, é o seu roadmap. É o que importa. Você intera rápido, você não precisa negociar com ninguém prazos e tem aí um custo escondido, poder de mercado. Se a Nvidia percebe que você é um cliente importante, mas também um concorrente, ela pode priorizar outro cliente, priorizar internamente chips deles que competem com seus produtos. Você já viu isso acontecer na indústria antes? Claro que sim, né? Isso é comum, é normal. A dependência da Nvidia não é só um risco estratégico, é um custo enorme que ninguém menciona. Bilhões de dólares aí que desaparece quando você tira aí um intermediário. E a pergunta vem: por que agora? Por que que todos ao mesmo tempo? Isso é o que deve estar intrigando você agora. Por que as empresas decidiram fazer chips próprios praticamente ao mesmo tempo? E a resposta é porque chegou a hora da escala. Vamos lá. 2022, 2023.
O mercado de IA era pequeno, tinha crescimento, mas era pequeno. Então você comprava da Nvidia porque era o jeito mais rápido e mais prático. Você não se preocupa com risco estratégico quando o negócio é pequeno. Você se preocupa em crescer. Esse é seu foco. 2025, o mercado cresceu muito. Cada empresa estava rodando AI em escala que ninguém imaginava. Começava a ficar caro, muito caro. E aí chegamos em 2026. Chegou o ponto em que a Nvidia virou um custo competitivo impossível de ignorar. Quando você está numa posição onde o seu fornecedor custa mais do que você construir sozinho, a decisão fica óbvia. Outro fator, a tecnologia amadureceu. Chips AI não é mais ficção científica, são engenharia. Empresas como OpenAI, Google, Apple têm capacidade de fazer isso internamente. Não é trivial, mas é possível, eles já entenderam o que podem fazer. E aí um terceiro fator, esse é delicado, tem as questões aí geopolíticas, diferentes governos, diferentes regulações, diferentes restrições. Ter controle do seu próprio chip te dá mais controle sobre quem usa e como usa a sua AI. Custom chips virou economicamente inevitável quando a escala ultrapassou certos threshold. Estamos nesse threshold agora, no limite. E o que muda para a Nvidia? Aqui vem a pergunta que todo mundo se faz. Nvidia vai quebrar? Para mim, a resposta é não, mas vai mudar muito para a Nvidia. Nvidia vai continuar vendendo chips, porque nem toda empresa que usa AI tem escala suficiente para fazer seus próprios chips. A maioria das empresas ainda vai precisar ir comprar Nvidia, né, os chips da Nvidia, porque Nvidia é bom nisso. E ninguém aqui está discutindo a qualidade da Nvidia, tá certo? Os maiores clientes da Nvidia, os que realmente importam, aqueles que vão fazer seus próprios chips. Mas os maiores clientes da Nvidia, os que realmente importam, é aqueles que vão fazer seus próprios chips. Então o negócio da Nvidia muda de vender para os gigantes para vender para o resto do mercado. E isso é uma mudança fundamental para a empresa. Como se você fosse aí o vendedor número um aí de caminhões no mundo, né? Porque todo mundo comprava caminhões de vocês. Estou falando da Ford, a Volvo, Scania e Mercedes. Aí todos os maiores nomes falam: a gente vai fazer nossos próprios caminhões agora. Você continua vendendo caminhões? Sim, mas agora você vende para transportadoras pequenas e não para os gigantes. Seu negócio não sumiu, mas o poder que você tinha sumiu e vai mudar. Além disso, a Nvidia pode tentar competir aí diretamente com seus próprios clientes fazendo chips ainda melhores, mas tem um problema. Seus clientes agora conhecem como chips funcionam. Eles estudaram o código, estudaram aí o kernel. Eles sabem os segredos. É muito mais difícil ficar na frente quando seus clientes viraram concorrentes. A Nvidia não vai quebrar no meu ponto de vista, mas vai mudar de fornecedor dos gigantes para fornecedor de massa. Menor poder, menor margem, menor. A Nvidia não vai quebrar, mas vai mudar aí de fornecedor aí dos gigantes para fornecedor de massa. E aí vem menor poder, menor margem, menos especial. Ponto importante: quem mais perde nessa história? E tem mais uma vítima nessa história que ninguém está falando: fornecedores secundários. Bom, tinha um ecossistema inteiro de empresas que surfavam aí na onda Nvidia, softwares otimizados, hardware stacks, consultorias especializadas em Nvidia, tudo aquilo que você precisa fazer para a Nvidia funcionar bem no seu ecossistema, na sua empresa. Quando os gigantes fazem seus próprios chips, uma parte desse ecossistema desaparece. É orgânico, é simples. Quando os gigantes fazem seus próprios chips, uma parte desse ecossistema desaparece. Não desaparece completamente, mas muda de cliente. Deixa de servir os maiores e passa a servir os menores. É um efeito cascata que ninguém está calculando direito, e aí mora um perigo. A rebelião contra a Nvidia não é sobre Nvidia, é sobre reorganização de todo um ecossistema de AI. Então vamos separar no frames certos para a gente entender. Isso não é sobre Nvidia sendo ruim, Nvidia é excelente em fazer chips, o problema é quando você tem muito sucesso, seus clientes ficam muito dependentes.
E dependência é risco, é custo, simples assim. Então, os clientes dizem: não é nada pessoal, mas a gente precisa reduzir os riscos. É como um relacionamento comercial saudável. Quando o fornecedor fica muito poderoso, o cliente começa a pensar em alternativas. Não porque o fornecedor é ruim, mas porque tem alternativas é bom, mas porque ter alternativas é bom para os negócios. E aqui vem o segundo frame importante. Isso não é o fim do mercado de chips, é o oposto. É mais chips aí sendo feitos, é mais inovação em chips, mais competição. O mercado inteiro cresce. A Nvidia fica menor como proporção de mercado, mas o mercado cresce tanto que a Nvidia pode ficar ainda maior em números absolutos. Isso é possível acontecer. Terceiro frame é uma história como o poder muda. A empresa que tinha o poder absoluto, a Nvidia, perder poder porque seus clientes ficaram grandes demais. Power shift, né? Como se diz aí no mercado. E aí, o quarto frame, e esse é importante para você como líder. Isto é o que acontece quando a tecnologia amadurece, a dependência diminui, as coisas ficam como commodities, os preços caem, o mercado fica mais competitivo. E aí, chips próprios não é uma revolução, é evolução natural do mercado. A dependência virou insustentável, alternativas aí ficaram viáveis, e isso é como o mercado funciona para tudo. Tá bom, mas por que você que trabalha com tech deveria ligar para isso? Primeiro ponto, porque mostra uma dinâmica que se repete. Quando um fornecedor fica muito poderoso, o cliente eventualmente sai. Você trabalha em uma empresa que é fornecedor de algo? Esse é o aviso. Segundo ponto, porque mostra que longo prazo tecnologia vira commodities e o que é diferencial hoje é commodities amanhã. Margem cai, os preços caem, isso pressiona a indústria toda. Terceiro ponto, porque mostra o poder da escala. A OpenAI consegue fazer chips próprios porque é grande demais. Uma startup não consegue. Isso é privilégio aos gigantes. Quarto ponto, porque você está vendo em tempo real como o poder se distribui em uma indústria toda. A Nvidia virou menos poderosa, seus clientes viraram mais poderosos. É política, economia operando ao mesmo tempo, galera. Isso aqui é ouro para gente que a gente está vivendo. Essa história de chips próprios é um sinal de que o mercado de AI está amadurecendo. Quem entende os sinais aí consegue se posicionar melhor e mais rápido. E aí, galera, conclusão aqui, uma pergunta provocativa. Beleza? A Nvidia cresceu porque ninguém sabia fazer o que ela fazia. Era difícil, era especializado, era mágico, vamos dizer assim. Mas quando a tecnologia fica bom demais, quando se torna essencial, quando qualquer grande empresa precisa daquilo, aí muda. Aí a empresa que faz aquilo tem o poder demais, aí os clientes começam a pensar: peraí, por que, que a gente não faz isso sozinho? E aí o fornecedor fica menor. Não desaparece, mas fica menor, vai diminuindo a sua fatia de mercado. Essa é uma história clássica de qualquer negócio. Segue a linha: inovação, especialização, dependência, rebelião e comodização. É isso. A Nvidia está na transição agora, passando de fornecedor indispensável para um dos fornecedores. É um shift gigantesco para o mercado. E aqui vai a minha pergunta. Se você está numa empresa que depende de um fornecedor ou de uma tecnologia específica para o seu negócio, você já começou a pensar como sair dessa dependência? Ou você está apostando que consegue ficar confortável aí nesse lugar por mais de 5 anos? Porque a história que a gente viu com a Nvidia vai se repetir aí em outras empresas. A dependência é temporária. Quando suficientemente valiosa, a rebelião é inevitável. Aprenda a lição da Nvidia enquanto está acontecendo e leve para o seu negócio. E agora quero te convidar para conhecer aí uma tecnologia que vai mudar aí o desenvolvimento dos seus sites. É sobre como preparar os seus sites para os agentes de AI. Eu estou falando aí do MCP, novidade que a Google e a Microsoft estão lançando. Clica aqui no vídeo e fique por dentro dessa novidade. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curta esse vídeo. Muito obrigado, pessoal!